Bom dia, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Eu sou a professora Isabela e hoje eu vou dar uma aula rápida de noções básicas para vocês entenderem ou relembrarem o que é par e ímpar e o que são números inteiros. Essas noções básicas de matemática que a gente vai ter como disciplina, ela vai pegar um pouco da base do que vocês já aprenderam de matemática. Então, vocês vão rever muita coisa que vocês já aprenderam. Mas é justamente por isso, porque é importante vocês saberem realmente sobre esse assunto, que é a base da matemática, e quem não até hoje às vezes não entendeu muito bem, vai ter a oportunidade de entender melhor. Eu acredito que todos vocês já sabem mais ou menos como que é par ou ímpar, né? Então, par e ímpar. Vamos lá, o que seria o par? Par a gente tem que pensar sempre que são dois números que estão juntinhos. Então, vamos supor que eu tenho 4 bolinhas. Como que eu vou saber que 4 é um número par? Aqui, a gente tem quantas bolinhas? 2 bolinhas, não é? Ó, 2 bolinhas. E aqui, a gente tem quantas bolinhas? 2 bolinhas também. Isso quer dizer que não sobrou nenhuma bolinha. Vocês estão vendo alguma bolinha sobrando? Não. Então, sempre tá de casalzinho, de 2. Se sobrar alguma bolinha, vai ser o quê? Um número ímpar. Então, sabendo que aqui deu 2 bolinhas e aqui também deu 2 bolinhas, a gente tem um número par. Ok, agora vamos para o número ímpar. Aqui nós temos 2 bolinhas, certo? Então, aqui temos 2 bolinhas. Aqui nós temos mais 2 bolinhas juntas. E olha essa daqui, ficou sozinha. Isso quer dizer que ela não tem um parzinho. Então, esse número aqui, qual que é esse número? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5. O número 5 é ímpar. Por quê? Sempre que você juntar 2 mais 2 e sobrar 1, vai ser um número ímpar. Aqui nós temos o número 4, certo? Certo. Então, a gente entendeu que quando fazem parzinhos e não sobra nada, é par. E quando fazem parzinhos e sobra 1, é ímpar. E quais são os números que a gente pode chamar de par, que a gente pode chamar de ímpar? Bem, sempre que um número for com final 0, 2, 4, 6 e 8, sempre vai ser um par. Então, vamos lá. Um número qualquer. A gente tem o 38. 38 é um número par ou um número ímpar? Qual que é o número que ele termina aqui, ó? Não é o número 8? Número 8 é par. Logo, esse número é par. Certo? E eu posso fazer isso com qualquer número. Se eu quiser fazer um número com 152. 152 vai ser o quê? Par ou ímpar? O último número é um par, porque é o número 2. Então, logo, esse número vai ser par. Olha só, os números ímpares sempre vão ser 1, 3, 5, 7 e 9. Sempre que o número terminar com 1, 3, 5, 7 e 9, ele vai ser um número ímpar. Eu posso fazer o número do tamanho que eu quiser. Se ele terminar com um desses números aqui, ele vai continuar sendo ímpar. Então, se eu quiser falar aqui 23. 23 é um número par ou ímpar? Eu vou olhar aqui no final, o 3. 3 é um número ímpar. Logo, esse é um número ímpar, certo? Ok, vamos agora para a segunda parte da nossa aula. Então, nessa segunda parte, nós vamos aprender sobre os números inteiros, que é representado pela letrinha Z, tá? Quem são os números inteiros? Primeiro, a gente tem que lembrar quem são os números naturais. Os números naturais são os números que a gente usa para contar. Então, o 0, 1, 2, 3 e infinito, esses são os números naturais. Bem, os números inteiros, então, são o que, professora? São os números naturais, mais os números que vêm antes do 0.
Quem são esses números que vêm do lado esquerdo do zero? São os números negativos. Uai, mas nunca vi isso. Vocês já viram, olha só. Na temperatura, quando você ouve lá no jornal falando, lá fora, no exterior, né, em alguma cidade na Rússia, fez menos 30 graus. Menos 30 graus quer dizer que são 30 graus abaixo de zero. Para o lado esquerdo ou para baixo, caso você ache melhor entender. Assim. Então, os números inteiros nada mais é do que são os números naturais, mais esse lado oposto aos números naturais, que é o lado negativo, que vem antes do lado esquerdo do zero. É o que vem com o símbolozinho menos na frente. Sempre que você estiver falando de um número que é negativo, ele vai ter o símbolozinho menos, para indicar que ele é um número negativo. E o número positivo, ele precisa disso? Não. Quando você coloca um número positivo sem o negativo na frente, a gente já entende que é um número positivo. Ou, caso você prefira, pode colocar o símbolozinho de mais na frente, não tem problema também. Então, vamos lá. Esse conjunto aqui é o conjunto de números inteiros. São números tanto positivos quanto negativos. Ponto, é isso. Tá, ok. O que a gente consegue entender dos números inteiros? Os números inteiros, quando você tem aqui nessa linha, a gente entende que esse número aqui é oposto a esse número aqui. Porque a gente vai fazer isso pensando no zero. Qual que é a distância que o menos 3 está do número zero? Vamos contar aqui, ó. Menos 3 com menos 2, ó. Uma casinha, duas casinhas, 3 casinhas. Até chegar no zero, certo? E do lado de cá? Quem que é o oposto? Quem que é o espelho dele, o oposto dele? Vamos contar aqui do 3. Uma casinha, duas casinhas, 3 casinhas. Isso quer dizer que o número menos 3 é oposto do número 3 positivo, tá? Então, isso daqui são os números inteiros. Sempre lembra, números inteiros são os números tanto negativo quanto positivo. E os números naturais são apenas os positivos, para lá do zero e infinito, tá? Então, pessoal, a aula de hoje foi isso, para o ímpar, números inteiros. E vocês vão olhar lá no documento que eu vou enviar no WhatsApp com a atividade, explicando como vocês devem realizar a atividade. Não esqueça de fazer a atividade no fórum e colocar a atividade do seu caderno, a foto, no portfólio, tá, pessoal? Então, até às 5 horas da tarde, você tem que responder ao fórum e coloca a foto lá no portfólio para eu estar avaliando. Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação à atividade ou em relação a esse conteúdo, pode vir perguntar para mim. Eu vou estar disponível até às 5 horas da tarde para atender vocês, tá? Então é isso, tenham um ótimo dia e até a próxima aula, pessoal!